para nos falar um pouco do seu percurso dentro da religião. Bom, eu inicio a minha jornada dentro da Umbanda, especialmente há 20 anos atrás, mas por volta ali do ano 2000. Então, a gente está em 2024, quando está acontecendo essa nossa conversa. Então, eu tinha meus... hoje eu tenho 38 anos, eu sou péssimo de conta aqui, mas vamos pensar que no ano 2000 foi quando eu piso pela primeira vez num terreiro de Umbanda. Então, ali eu tinha meus 15, 16 anos, aproximadamente. E quando eu piso no terreiro de Umbanda, eu vim já de uma herança do espiritismo, eu já vinha frequentando o espiritismo, minha família teve um breve contato com a doutrina espírita, também com a católica. Então, a minha base de influência, ainda que não uma influência religiosa, de fato religiosa enquanto constante, a família não eram aqueles praticantes, mas iam no Perseverança, em São Paulo, por exemplo, ouvi palestras e acompanhavam de vez em quando algumas missas e algumas atividades dentro da Igreja Católica. Então, eu cresci um pouco dentro desse ambiente. E aí, com 15, 16 anos, eu vou visitar um terreiro de Umbanda que foi a convite da minha irmã. Fui visitar também naquela ocasião, assim, sem saber o que me esperava, eu não tinha nenhuma expectativa. Então, eu não sabia nem o que era Umbanda. Eu lembro que a minha irmã fala para mim assim, olha, nós vamos... eu tô indo num terreiro, conversei com um caboclo, uma entidade que foi indígena. Eu tinha meus 15, 16. Minha irmã tinha 14 na época. A gente sempre foi muito, muito de espiritualidade, de centro, desde muito cedo. E aí ela falou, conversei com um caboclo, eu adorei o que ele me falou. Você não quer ir? Aí eu tava numa situação, na minha intimidade, um pouco difícil, né? Na minha intimidade, estava passando por algumas situações mais complexas, tinha perdido uma pessoa desencarnado recentemente, então estava numa fase mais sofrida emocional da minha vida também. E aí eu fui, de fato, então, conhecer esse terreiro com a minha irmã. Eu me lembro que, quando eu entro nesse terreiro, pequenininho, cabia no máximo 20 pessoas em pé, assim, mas no máximo mesmo. E estava tendo nesse dia uma gira de esquerda, era num domingo, e esse terreiro, a entrada dele era numa viela, eu me lembro, vielinha, não sei, aí, viela aí é aquelas ruas estreitas, né? Não sei se em Portugal tem. Sim. Aquelas vielas, e aí eu me lembro que era bem escondida a entrada desse terreiro. Então eu me lembro que quando eu estava chegando, era noite, comecinho de noite de domingo, a minha irmã, eu comecei a escutar uns barulhos de atabaque, assim, na rua, conforme nós íamos nos aproximando, eu falei, meu Deus, onde que é esse negócio? Porque, assim, não dava para ver entrada, era meio escondido e tal. Porque como era, mais ou menos, antigamente, né? Antigamente, os terreiros mais tradicionais nasciam nos fundos de quintais, na garagem, e era o caso desse. Então, quando eu chego nesse terreiro, eu visito uma gira de esquerda. Então, eu me deparo com uma gira de Exu e Pombagira. Tem uma oportunidade gigantesca naquele momento, claro. Minha primeira impressão foi horrorosa, porque assim, eu vi as entidades com garrafa de uísque debaixo do braço, fumando cigarro, os Exus falando Dando palavrão. gargalhada. Pois é, e aí isso já me assustava, mas o que me assustava mais era um pouco daquele ambiente hostil criado dentro de algumas giras de esquerda. Então eu vi um pouco isso ali dentro, me assustei, porém, eu me lembro que quando a Mãe de Santo incorpora uma entidade chamada Maria Mulambo, que é uma pombagira, quando ela incorpora a Maria Mulambo, eu estava sentado na assistência, no fundo, na última cadeira. Ela vem até mim, pega na minha mão e fala, estava te esperando, moço. Aí ela pega na minha mão e me traz para dentro do altar. Sentamos no chão e naquele momento eu entendi o que era Umbanda, porque a Umbanda me acolheu de uma forma que foi impressionante. Naquele momento eu cheguei no terreiro de Umbanda julgando tudo aquilo que eu não conhecia. Não era um julgamento a ponto de crítica, mas era uma análise. Será que isso é certo? Será que isso é bom? E quando a entidade me acolhe, me ouve e me direciona de maneira completamente amorosa, sem alguma agressão, violência ou análise, que tipo de pessoa eu era, o que ela poderia ganhar em troca, naquele momento eu senti o que era Umbanda. Eu ainda não entendia o que era. Tinha a mínima noção. Eu saí daquele lugar depois dessa consulta com a Maria Mulambo, ainda não sabendo que era Umbanda, mas certo de que eu teria que voltar ali. E aí eu fiz isso, né? Participei deste terreiro, que era uma Umbanda Omolocô, inclusive, né? E que participei desse terreiro por 5 anos, aproximadamente, 5, 6 anos, até que este terreiro fechou. E dentro deste período, enquanto filho dessa casa, eu só frequentei essa casa. E aí eu estudei muito, eu lia muito, eu vim do espiritismo, né? Então meu hábito com leitura, com absorção de conteúdo, com aprendizado, sempre foi constante.
Para mim, essas coisas andam juntas. Então, eu acabei amadurecendo enquanto homem e ser humano dentro do terreiro de Umbanda, né? E fui me desenvolvendo intelectualmente dentro da doutrina de Umbanda também. Fui me descobrindo, né? Porque eu entrei muito jovem. Então, dos 15 aos 20, eu me formei dentro de um terreiro de Umbanda. Esse terreiro fecha, e aí fiquei um ano aproximadamente sem ter nenhum contato com a espiritualidade, porque o que aconteceu ali foi que o terreiro fechou e nós não tínhamos uma orientação prévia sobre como que é viver sem o terreiro. Como que é ter uma autonomia espiritual para eu falar com os meus guias, sentir, rezar, afirmar, não sei. Mas nessa altura não fazia parte da corrente, ou fazia? Eu fazia. Durante esses 6 anos eu fiz parte da corrente, de fato. Desenvolvi a mediunidade, incorporei os meus guias, me descobri médium de incorporação, o que no espiritismo eu não tinha manifestado ainda. Apesar de no espiritismo eu desenvolver a mediunidade, lá eu psicografava. Então, quando eu venho para a Umbanda, eu incorporo. Então, eu me descubro médium de incorporação dentro da Umbanda. Então, eu tenho eu passei por aquela fase que a maior parte dos médiums também passam, de dúvidas, inseguranças, receios, medos, vontade de largar. Eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu passei por todos os altos e baixos que os médiums passam, que muitos médiums que iniciam passam. Isso até eu acho que me ajudou a formar um pouco da minha narrativa de hoje, porque eu consigo me ver no lugar daqueles que também estão iniciando. Isso fica muito prático para mim, entender o que ele está passando e qual é o caminho da solução, porque eu estive exatamente neste lugar. E aí, em algum momento, esse terreiro fecha. Por um ano, eu fiquei sem contato com espiritualidade, eu fiquei sem contato com o terreiro, porque eu nem sabia o que fazer. O terreiro fecha, foi uma decisão da Mãe de Santo, e a gente teve que seguir a nossa vida dali para frente. Quem era mais experiente foi encontrando o seu lugar. Mas eu era um pouco receoso, porque eu só tinha feito parte daquele terreiro, eu não queria meio que me misturar em qualquer lugar. A gente ouvia falar cada coisa, né? Eu não tinha conhecimento suficiente também para discernir o que é certo e o que é errado até aquele momento. E aí acontece uma situação muito estranha, mas ao mesmo tempo mágica, que só nós que vivemos a espiritualidade vamos entender. Eu estava num domingo, que domingo era o dia que tinha as giras nesse terreiro. Eu estava me lembrando, depois de um ano passado, eu estava me lembrando da saudade, né? A saudade daquele domingo, naquela hora, eu estaria no terreiro, a gente estaria cantando os pontos, as entidades trabalhando, a gente que vive isso, principalmente o médium quando inicia, muitas vezes a Umbanda é o suporte da vida da pessoa. É o alicerce da vida da pessoa, o alicerce emocional, e não só espiritual, mas o alicerce emocional, né? E é a família da pessoa. E familiar mesmo. O terreiro de Umbanda é um ambiente muito familiar, espiritualmente falando, né? E às vezes, quando a comunidade também caminha para este lugar, os médiuns, a corrente mediúnica, nós vamos encontrar um apoio mútuo entre as pessoas de alguma forma, né? Então, eu me vi sem isso durante um ano e fiquei um pouco desamparado. E era uma fase que eu também estava em transição profissional, estava abrindo uma agência de marketing na época, eu sou formado em publicidade e propaganda. E aí, nessa época, quando eu me lembro, naquele domingo, eu estava na casa da minha mãe, era a casa da minha mãe, eu morava no interior de São Paulo, eu tinha ido morar lá nessa ocasião. E o Exu das Matas, que é a entidade que me acompanha de esquerda, né, um guardião, ele se aproxima de mim na sala, foi a primeira vez que eu o vi de uma maneira visceral, assim, né, profunda, na minha frente, na sala da minha casa, assim, meio a lágrimas, a momento de solidão, de saudade, nostalgia ao mesmo tempo, tudo acontecendo ali. E ele pede para mim que eu fosse nas matas uma semana depois daquele momento para falar com ele. E aí meu caminho de Umbanda começa exatamente a partir desse instante, enquanto sacerdote. Enquanto sacerdote, eu digo que o Exu das Matas me chama para abrir o Casa de Lei na sala da casa da minha mãe. Ele aparece ali e diz, nós vamos iniciar um trabalho. Essa minha ida, né, até as matas, até um lugar reservado para que a gente tivesse um momento de firmeza, de conexão, porque ele é uma entidade que vem desse reino natural, aquele momento foi crucial, assim, porque eu fiz de fato o que ele mandou, fui até as matas 7 dias depois, ou seja, no domingo seguinte, e foi profundo. Ali eu já saí com Casa de Lei aberto. Ali eu saí com uma casinha que tinha no fundo da casa da minha mãe, num sítio, era um sítio, uma chácara, fiz daquele cantinho, naquele mesmo dia, o Casa de Lei. Então, inicia ali, porque eu tenho tanta fé nessa espiritualidade, que eu nunca duvidei dos movimentos que eles fizeram na minha vida.
Então, quando o Exu das Matas diz, nós vamos fazer isso, mas no seu tempo, eu me senti muito encorajado. Eu me senti muito motivado, muito inspirado. Eu falei, eu vou fazer acontecer. E foi que eu fiz acontecer, sem recursos nenhum. E aí a coisa foi caminhando, né? O primeiro ano aconteceu na casa da minha mãe, eram reuniões intimistas. Casa de Lei acontecia reuniões para família, para amigos. Minha mãe é professora no interior de São Paulo, então vinha as professoras dela, sabe? Se consultar com a entidade, sempre naquele dia específico, naquele horário que era o da gira, né? Teoricamente. E é isso que o Casa de Lei vai se construindo e ganhando força, até um ponto que o Exu das Matas diz: agora a gente precisa ir para a cidade grande. Então a gente sai do interior de São Paulo e vamos para a capital, que é onde eu nasci. Eu estava ali provisoriamente no interior de São Paulo, mas tá mais próximo da minha mãe e tudo mais. E foi perfeito, né? Porque se eu não tivesse lá, eu talvez não teria vivenciado a oportunidade de construir o Casa de Lei naquela estrutura que já estava pronta, né? Enfim, então tudo é como tem que ser no final das contas. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Até os acasos não são acasos, né? No final das contas, assim, o que parece acaso são pontes que nos levam para um outro lugar. E foi exatamente isso. Um ano depois, eu aluguei o primeiro imóvel do Casa de Lei, que foi um imóvel comercial na região da Zona Leste de São Paulo. E daí inicia tudo que vocês conhecem hoje na internet, canal no YouTube, formação de umbandistas por todos os meios possíveis, orientações, esclarecimentos, produção de conteúdo, web rádio também. Tive uma web rádio criada em 2009, que nós atingíamos na época 16 países em audiência, era maravilhoso, né? E depois eu transferi toda a audiência da rádio para o nosso canal do YouTube, né? Então, a Umbanda, para mim, ela se tornou meio o meu... É uma causa na minha vida. A Umbanda é meio que uma causa, porque eu acredito na mensagem da Umbanda, eu acredito no poder que a Umbanda tem, eu acredito no que a Umbanda é capaz de proporcionar para as pessoas nas suas várias necessidades. Eu sei que a Umbanda pode olhar por aquele que não tem dinheiro, mas ele pode olhar por aquela mãe que não consegue ter, aquela pessoa que não consegue ter filho, que são prioridades diferentes. A Umbanda consegue ajudar aquela pessoa que quer melhorar a vida material, mas ela consegue ajudar aquela pessoa que quer realizar o sonho de ser mãe. Então, eu vejo a Umbanda trabalhar as várias faces da nossa vida e do nosso caminho, e isso é apaixonante. Então, eu falo exatamente que a Umbanda é um colo de mãe, porque é o que é. Ela acolhe qualquer pessoa que precise dela, esteja disponível para receber esse ninar, E essa né? foi a mensagem inicial do caboclo, não é? Das 7 encruzilhadas. Pois é a coerência total com o que o caboclo diz, né? A Umbanda é este lugar de acolhimento. E é um lugar que a gente tem que se deixar acolher. Hoje nós vivemos em um mundo que é difícil ser vulnerável. Um mundo que as pessoas temem a vulnerabilidade, que as pessoas temem serem enganadas. E você chega dentro de um terreiro de Umbanda, existem espíritos que vieram de séculos anteriores, muitas vezes, de regiões do mundo diferentes do que nós estamos hoje, que viveram vidas completamente opostas à nossa realidade. Muitos deles, como os pretos e pretas velhas, sofreram pela ganância do homem, né, de alguma forma, e hoje retornam para ajudar os brancos que o escravizou, séculos depois. Nós temos dentro de um terreiro de Umbanda a expressão mais genuína daquilo que dentro do cristianismo vai se entender, não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, não tem como você estar no terreiro de Umbanda e não viver o sagrado só se você não entende o que é Umbanda. Porque a Umbanda proporciona o tempo todo insights e direcionamento para nossa alma se encontrar, sabe? Então, eu digo que o Casa de Lei se construiu dentro desse contexto, porque desde o primeiro instante que eu pisei na Umbanda, eu encontrei na Umbanda sentido para muitas coisas. E não que a vida ficou mais fácil. Muito pelo contrário. Nossa Senhora, eu tive muitas experiências no fundo do poço. Eu gosto de dizer que eu vivi no fundo do poço algumas vezes na minha vida. Até tinha decorado já o fundo do poço, tinha fotos da família lá, porque de tanto que eu habitava ele. A Umbanda me deu suporte para aguentar as fases, as transições, as etapas de renascimento. A Umbanda foi esse lugar que me permitiu estar apoiado, mesmo vagando nas trevas íntimas, por questões de qualquer que seja o problema. E a Umbanda faz isso com a gente, porque você vai no terreiro, você senta de frente com uma entidade, a entidade nunca vai te julgar.
ela nunca vai te condenar, ela vai te falar aquilo que você precisa ouvir, mas ela sempre vai te inspirar a viver. A entidade sempre vai te inspirar a vida. E se tem algo que a Umbanda traz, claramente, é essa percepção do agora, né? A Umbanda fala da vida, do agora, do hoje. Os guias espirituais, eles estão falando assim, aprenda a viver, vai ter uma família feliz, vai trabalhar e ser feliz, vai construir seus sonhos. A Umbanda não fala sobre uma felicidade após a morte. O kardecismo, nós encontramos essa narrativa. A felicidade, a plenitude vem depois da fase de provas e expiações. Agora, dentro da Umbanda, nós aprendemos a mergulhar na vida do agora e fazer essa experiência ser profundamente proveitosa para o nosso corpo, para a nossa alma. Então, a Umbanda nos ensina a viver melhor. Então, não tem como, sabe? Não tem como uma pessoa que pisa num terreiro de Umbanda enxerga sob essa ótica, que é a ótica que toca a minha alma, e não se sentir, de alguma maneira, convidado a se relacionar com essa espiritualidade. Eu acho muito difícil. Portanto, pode-se dizer que o trabalho que desenvolve hoje em dia é uma continuidade do trabalho da casa onde nasceu para a Umbanda, digamos, ou integra alguma influência, alguma referência do bandista no seu trabalho. Eu tenho várias influências práticas e teóricas dentro da minha doutrina. Eu venho muito de uma Umbanda popular mesmo. Então, aquele trabalho simples do preto velho, do caboclo, da entidade no terreiro, com sincretismo, com a simplicidade que a Umbanda proporciona e a autenticidade também que ela traz. Então, a nossa prática se baseia nesse conceito popular da religião, tá? E que vai ter as suas várias ramificações, particularidades e peculiaridades. E o Casa de Lei também vai se formando muito a doutrina e prática, que a prática em si, quando a gente fala de prática, não é que muda, né? Muda, às vezes, ponto de vista e interpretação, mas é sobre prioridade na narrativa, no discurso doutrinário. O nosso discurso doutrinário leva para uma conscientização do ser. Então, é isso que caracteriza o Casa de Lei como uma casa com particularidades únicas. Ou traz essa característica do Casa de Lei que outros terreiros fazem também na individualidade, mas o nosso foco não é a religião. O nosso foco é a transformação a partir dela. Então, a gente aprende, lá do Casa de Lei, que a Umbanda é uma ponte poderosa de transformação para a vida de muitas pessoas. E alguns vão morar nessa ponte para sempre, outros só vão passar por ela. Mas a Umbanda é um lugar de renascimento, de recomeço, né? de potência. Então, eu tenho muitas influências doutrinárias, mas a nossa vai se formando a partir da minha origem na Umbanda Omolocô, Umbanda popular, que é essa base religiosa, prática, e, claro, o que a espiritualidade nos norteia, né? Principalmente. Eu ouço muitos guias, eu ouço muitos meus mentores. O Casa de Lei ele é movido pelas decisões da espiritualidade, então a gente se deixa levar de acordo com o que eles acham que é prioridade, com o que é importante, com o que é necessário. E desde o princípio, o nosso objetivo foi esse de clarear mentes, clarear ideias. Sempre foi esse, desde o princípio. Quando o Casa de Lei abre... Casa de Lei Ogum? Ogum. Não é? Ogum. Ogum. Transformação. Exato. Desbravador, é uma força de avanço, progresso, de busca por recursos que vão nos proporcionar avançar. Ogum é o senhor da agricultura, da tecnologia. É aquele que propicia o progresso, né? Viabiliza os recursos para o progresso. Então, eu também fui aprendendo essa identidade da casa, vivendo ela, porque a minha vida foi tomando forma. A energia de Ogum foi tomando a minha vida também, porque eu precisava ser aquilo que eu pregava. Então, a minha vida nos últimos 15 anos, desde o momento que eu abro Casa de Lei, se converte dentro da causa espiritual que eu vivencio. Porque é, de fato, uma imersão no propósito. A gente tem, de fato, alinhado que o nosso objetivo é iluminar a cabeça das pessoas, iluminar o caminho das pessoas, que não é converter ninguém em si. As pessoas se descobrem, se reconhecem. Mostrar os recursos internos que cada um carrega, não é? Total. E a Umbanda tem muitas possibilidades de nós obtermos curas. A Umbanda tem muitas possibilidades, desde
Desde a participação de um médium numa gira, aquilo é curador em alguns aspectos. De alguma forma, aquilo que também no meu caminho foi deixado doente, dos meus ancestrais, antepassados, isso é sistêmico, né? A gente vai curar também. Eu interrompo. Transgeracional. Exatamente. Eu coloco um ponto final nas maldições, nas maldades, no egoísmo, na ganância. Eu coloco um ponto final ao transformar a minha visão de vida. E eu posso estar herdando, por exemplo, muitas das características ruins da minha vida que vem de uma entidade que me acompanha, que pode ter sido um pai de outra encarnação, um avô de outra encarnação. Essa é a nossa perspectiva aqui. Entendemos que os guias que nos acompanham podem ser famílias de alma, amigos afins, espíritos que estão conectados à nossa alma também, ao nosso destino, e estão aí nos assistindo e acompanhando por alguma razão, né? Por alguma razão, a gente vai resumir em amor. Em amor talvez seja o motivo para resumir e generalizar, mas devem haver muitos outros para cada um de nós. Os espíritos que nos escolhem, nós somos parte dessa família, né? É como se, eu gosto de dizer, no caso de Lei, que é como se alguém da família falasse assim, ó, deixa que eu reencarno e vocês me ajudam do lado de cá. Né? É mais ou menos esse o movimento, é um movimento coletivo, não é só seu. Gosto de dizer para os médiuns, não é só sobre você o terreiro de Umbanda. Então, quando você pensar em desistir, quando você pensar em não ser comprometido, quando você não pensar em ser dedicado, não é sobre você. Os guias não é sobre religião, é sobre cura de alma. A Umbanda é um veículo. A Umbanda é o que nos leva até essa cura, até essa ascensão da alma. Então, eu amo muito a Umbanda porque ela proporciona exatamente essas experiências de contato com uma coisa muito maior do que nós mesmos, e a gente consegue sentir no corpo, né? A Umbanda faz a gente sentir no corpo, a manifestação, a presença, a irradiação, a sensação. Um ponto cantado, às vezes, te arrepia da cabeça aos pés. Só quem é do caminho de fé mesmo sabe o que eu estou falando, porque você sente a Umbanda te faz sentir. E sentir é um dos meios de comunicação da espiritualidade, né? A gente não tem esse costume, nós não nos comunicamos pelo sentir, a gente se comunica por outras maneiras, o verbal é o nosso habitual, mas a espiritualidade se comunica muito pelo sentir. Então é sempre importante nós nos perguntarmos, isso me faz sentir o quê? Porque o sentir pode ser uma resposta, o sentir pode ser uma direção, o sentir dúvida, o sentir confiança, o sentir uma certeza, o sentir vontade de fazer alguma coisa. Faz sentido isso para vocês? Muito. Sim. Isso é um banda que a gente vivencia e que vocês vivenciam também. Uhum. Fayala, posso só colocar uma questão que eu tenho curiosidade em relação aos trabalhos. Como é que são os trabalhos lá na casa? Os trabalhos a gente tem giras convencionais. Então, nosso terreiro, ele em 70% das atividades, você vai encontrar atividades convencionais de terreiro de Umbanda. Né? Então, você vai ter a gira com as entidades, e aí os trabalhos no nosso Mas vocês fazem, por exemplo, numa semana uma linha, na semana a seguir é outra. Pronto, eu estou a falar um bocado com base naquilo que a gente faz aqui. Isso, boa. Isso mesmo. A gente tem um calendário que a gente meio que já tem definido do ano, principalmente as atividades primordiais, que são os dias de celebração. A gente tem todo mês a gente dedica para uma homenagem, para uma energia específica, né? Esse mês falamos de Pretos Velhos, a gente agora está fechando o mês com a linha dos ciganos também. Nós também. E aí toda a narrativa, também, imaginei. E nós, a narrativa toda do trabalho, da comunicação interna do Casa de Lei, a preparação dos médiuns, indicações, todas são feitas de acordo com aquele momento que o Casa de Lei está vivendo, aquela atmosfera espiritual que está em torno de nós. Então, a gente tem trabalhos quinzenais, né? São giras de Umbanda, e cada trabalho, uma linha se manifesta. Como nós atendemos um número alto de pessoas, então a gente não faz uma coisa que eu gosto. Eu gosto daquelas giras que às vezes vai 1, 2, 3 entidades. Dá tempo de cantar para 2, 3 linhas, né? Na nossa casa, a gente só canta para uma linha, normalmente. A linha dos caboclos, eles ficam até o final do trabalho. A linha dos pretos velhos, até o final do trabalho. Então, normalmente, o trabalho que acontece é com aquela linha específica. Quantas pessoas é que vocês costumam atender por sessão? De 500 para cima. De 500 para cima por sessão. Isso é relativo de dinâmica, até da própria linha, não é? Há pessoas que se identificam mais. Exatamente isso. O típico Exu e Pombagira sempre movimenta um público maior nos terreiros, né? Sim.
Diz, Nanda, não te conseguimos ouvir. Eu estava a perguntar para quantos médiums, 500 pessoas para cima, para quantos médiums da incorporação? Quantos médios tem a corrente? A corrente tem 150 médiums hoje. E de incorporação? Tá, uns 2/3, 100 médiums hoje já incorporam, estão preparados para dar consulta. Então, dos outros 50, talvez 20 incorpore também. Só que ainda não está no ponto de atendimento, né? Então, a gente também tem na casa uma entrada gradual, um processo gradual de consolidação do médium na entrada. Ele se prepara, ele vai primeiro dar passe, ele vai cambonear, depois ele vai dar passe, depois ele vai dar atendimento. Não importa quanto tempo de experiência ele tem, a gente cria um movimento que o médium vá se integrando às várias camadas da própria corrente mediúnica. No Casa de Lei, a gente tem uma premissa de promover a igualdade entre os filhos de fé. Então, a gente não diferencia muito quem é mais velho, quem é menos velho, quem é mais experiente ou menos. Isso é uma característica da nossa comunidade. Isso não tira a autoridade de ninguém, mas só exercita a humildade, porque não me importa quanto tempo de umbanda você tem, me importa o que você pode oferecer, me importa o que você pode entregar para a sua espiritualidade, me importa o quanto você está dentro da causa. E não você tem 30, 40, 80 anos de umbanda dentro de um contexto de corrente mediúnica, né? Então a gente acaba incentivando que o olhar seja esse, de ajuda mútua, de aprendizado mútuo, de desenvolvimento constante. Aí fora isso, nós temos desenvolvimento mediúnico na casa também, que acontece um dia à parte da gira. Então, a gira acontece na sexta, e aí desenvolvimento mediúnico acontece de quarta-feira e de sábado normalmente. Quarta e sábado. E a corimba? Vocês têm atabaque? Temos. A gente tem uma estrutura musical muito significativa que eu gosto bastante. Eu acho que proporciona uma experiência ainda mais potente quando bem conduzida também. Então, nós temos uma estrutura de corimba hoje muito, muito legal, com 2 meninos que são gêmeos de Oxum. Eu conheci eles em alguns eventos de umbanda aqui no Brasil. Eles tocavam em festivais. Quando eu conheci, eles tinham 17 anos. Quando eles entraram no meu terreiro, eles tinham 18 para 19. E aí eu preparei eles todo para ocuparem esse lugar na corimba do Casa de Lei. Então, eles assumiram essa responsabilidade, eles tocam muito, né? São autodidata, aprenderam no terreiro mesmo, convivendo desde criança. Então, eu tenho os gêmeos de Oxum, que estão à frente da nossa corimba, junto com uma estrutura que foi criada em torno deles também, que são dos alunos. Aí a gente abriu uma escola de corimba também para formar outros ogãs, outros corimbeiros, atabaqueiros. Então, esse é um movimento que a gente é uma casa educacional, que a gente prepara aquele que quer integrar-se à Umbanda, seja como um médium, cambone, um sacerdote, um curimbeiro, não importa em que lugar da Umbanda você queira estar, ou qual o local que você quer ocupar, a gente busca um meio de te preparar para aquilo, né? O Casa de Lei acaba sendo um veículo de preparação para as pessoas. Muito bem, Paula. Há pouco falava da Umbanda consciente. Miguel? Isso mesmo, Estamos a ouvir. continua, Nanda. Estás muito Miguel? bem, continua. Estão Pois, eu ia colocar então, estava a falar de uma Umbanda consciente, e eu pedia-lhe que nos explicasse o que é que significa esse conceito na prática para si. É um termo que eu tenho usado com muita frequência, Umbanda consciente, Nós porque sabemos. o consciente entra no sentido de pensando na consciência como um instrumento que nós trazemos em nós. Consciência é aquilo que nós reconhecemos, aquilo que nós sabemos o que é, aquilo que nós já temos clareza. Então, a Umbanda consciente é a prática daquilo que eu sei o que eu estou fazendo, é a prática consciente de fazer um movimento por escolha, por decisão, por livre-arbítrio, fazer aquilo que eu sei só e não me meter em coisas que não fazem sentido para mim. A Umbanda consciente é um passo mais voltado à espiritualidade do que à prática religiosa em si. Ela fala sobre vivenciar a espiritualidade de maneira que eu sinta ela mais do que faça. Porque o que a gente encontra no movimento hoje, muitas vezes, é a da prática sem sentir. É a prática da acender a vela, é a prática das oferendas, é a prática dos rituais, mas que aquilo não é internalizado, aquilo não é percebido no indivíduo. E o nosso exercício aqui
é para trazer isso que você vê para dentro de você. É possível sentir isso. É para este lugar que a Umbanda Consciente, dentro dessa nossa proposta, ela conduz as pessoas para reconhecerem, para estarem presentes na experiência da Umbanda em si. Então, nada mecânico, nada obrigatório, todo é um processo fluido mesmo. E a nossa casa a gente fala muito sobre isso. Ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado a estar aqui, desde que você não assuma esse compromisso. Né? Então, a partir do momento que eu assumo um terreiro ou entro num terreiro, eu sou obrigado a cumprir as regras desse terreiro. Então, a gente vai aprendendo dentro de um contexto de Umbanda que a Umbanda não te obriga a nada, ela não te determina a você ser ou não, e se não fizer, vai destruir a sua vida. É tudo uma escolha voltado ao que a minha alma pede nesse momento, é o que mais faz sentido para mim agora, o que corresponde com a minha vida agora também, porque não é saudável, né? Não é saudável, eu vejo isso o tempo todo. Quando as pessoas são empurradas para um caminho de fé, por uma obrigatoriedade, para fugir de um problema, porque o que acontece dizem assim, você precisa desenvolver a mediunidade, você precisa entrar no terreiro, fazer a caridade, senão sua vida vai virar do avesso. Aí, quando chega essa ameaça na vida de uma pessoa, porque isso não é um convite, é uma ameaça, né? Quando chega essa ameaça na vida de uma pessoa, essa pessoa não está escolhendo a Umbanda pela Umbanda. Ela está escolhendo a Umbanda para não sofrer. Assim, ela tá escolhendo a Umbanda assim, pô, quer dizer, então, se sem a Umbanda eu vou sofrer, então melhor com esse negócio aí. E a pessoa vai aprendendo a viver com aquilo no bolso, né? Eu dou um jeito. Eu vou inserindo a Umbanda na minha vida, porque se eu não fizer isso, minha vida vai virar do avesso. Aí a pessoa entra no terreiro, ela muitas vezes não queria, naquele momento pelo menos, ou não podia. E acontece que a vida dela não vai ficar perfeita, porque ela entrou no terreiro. E aí o que vai acontecer é que essa pessoa vai colocar dentro da Umbanda a responsabilidade de não ter resolvido aquilo que lá atrás prometeram para ela, que se ela entrasse na Umbanda ia resolver. Então, a consciência vem de que você precisa saber que quando você ajoelha para rezar, é você e Deus, você e seus guias, mas quando você levanta, é você sozinho. Consciência de agir, consciência de ter coerência naquilo que eu peço, rezo e faço, porque é onde a vida se transforma. Eu gosto de dizer para as pessoas, a sua vida pode melhorar quando você entra na Umbanda? Claro que pode. Por que pode? Porque a Umbanda te fornece repertório, possibilidades de inspirações, ensinamentos diretamente com as entidades que enxergam as situações sob uma perspectiva macro, né? Eles enxergam de cima as situações que a gente vive e não fechadinhos como nós. Se você está dentro de um terreiro de Umbanda, você tem essa chance de aprender com esses espíritos. Fora que você ali dentro também é estimulado a desenvolver competências para a sua vida, competências ensinadas pelo Preto Velho, competências ensinadas pelo Caboclo, competências ensinadas pela Pombagira. Isso, cada uma das linhas vão nos fornecer consequências e virtudes que, se a gente entender que eles estão ali não para espiritar, mas para nos fazer entender o que nós precisamos nos tornar, como foi o caso de Cristo quando veio na Terra. Cristo não veio para falar, Cristo veio para ser um exemplo. Cristo veio para expor o que era o ideal, sob um contexto religioso, né? Uma ótica cristã. Cristo veio para representar o que é o homem de Deus. Quando a gente está no terreiro de Umbanda, a gente tem a chance de aprender com os pretos velhos, com os caboclos, o que é ser um ser espiritualizado. A gente tem a oportunidade, dentro de um terreiro de Umbanda, aprender de fato o que é essencial, o que é valoroso, o que de fato merece a nossa energia, a nossa atenção, o nosso sacrifício. Dentro de um terreiro, a gente vai aprendendo a se desapegar daquilo que nos faz sofrer e que nós não deixamos partir. A gente vai aprendendo a perdoar, a gente vai aprendendo a respeitar. Pelo menos essa é a proposta. Nem sempre este é o foco das pessoas. O foco, às vezes, está na superficialidade. É o chapéu da entidade, que está tudo bem. Eu também sempre tive essas minhas curiosidades quando médium. Mas acaba que as pessoas param aí. Depois que eu sei quem é o meu guia, o que ele usa, qual o nome dele, o que ele faz, eu já não preciso saber mais nada da Umbanda. Porque para as pessoas essa superficialidade resume a religião. E a religião te chama para além da superficialidade. A religião te chama para algo de alma, que vai além do que os seus olhos veem. E é o que a gente ensina dentro do Casa de Lei, que a gente está tendo todos os dias, todos os trabalhos, a oportunidade de extrair desses espíritos um modelo de vida, um modelo de virtudes,
uma perspectiva de mundo, porque é aquela experiência, né? Que você está ali de frente com uma entidade, como um preto, preta velha, caboclo, e ter a chance, o médium que incorpora, de enxergar o mundo sob os olhos daquele espírito, porque é isso que acontece. Quando o médium está incorporado e tem um grau de consciência durante aquela incorporação, ele tem a chance de olhar o mundo sob a ótica daquele espírito. Então não é mais os olhos dele, a opinião dele, a visão dele. Ele tem a chance de ver como um preto velho vê a dificuldade, como um caboclo vê a dor. Isso é para eu aprender com aquilo. Então, a Umbanda é um lugar, é uma escola, né? A Umbanda é uma profunda escola da vida. Uma vez eu gravei um vídeo na internet, há muitos anos atrás, eu tive um movimento de umbandistas, muito pequeno, mas que acharam um absurdo. Que eu falei assim, a Umbanda não ensina sobre Umbanda, a Umbanda ensina sobre a vida. O umbandista ensina sobre Umbanda, eu ensino sobre Umbanda, vocês ensinam sobre Umbanda, se quiserem. Por quê? Porque é um umbandista que fala da religião. Os espíritos não estão defendendo uma bandeira em si. Eles estão defendendo a transformação que essa bandeira traz. Eles estão defendendo a salvação que essa bandeira traz. A cura que essa bandeira religiosa traz. Então não é sobre religião. Você não vai sentar com o preto velho e vai ficar 6 horas com você explicando o fundamento da vela. Talvez não, mas ele vai te ensinar a perdoar. Aquela pessoa que você está bloqueada no WhatsApp até hoje. Ele vai te ensinar a se perdoar das coisas que você fez errado com você mesmo no passado. É isso que o preto velho vai dedicar o tempo dele. Então a Umbanda não ensina sobre Umbanda. A Umbanda ensina sobre a vida. E essa é a nossa premissa, assim. Eu entendo que a Umbanda ela tem que servir como meio de transformação da nossa alma, fazendo com que essa experiência na vida seja proveitosa. Essa experiência na vida seja abundante, da forma que eu considere abundante, sob a minha perspectiva também. Aquilo que eu julgo valoroso, eu aprendo a reconhecer e aprendo a buscar. É isso que a gente aprende dentro da Umbanda. Ok. Pronto, ainda relativamente à aprendizagem, conhecimento como ponto fundamental da Umbanda e da evolução do ser, nós gostávamos de perguntar se acha que ainda há muita ignorância espiritual ou muitos tabus em relação à abertura dos fundamentos da Umbanda a todos. Olha, Fernando, eu creio que sim. A pergunta? Compreendi. Eu creio que sim. Eu creio que ainda com tanto conhecimento, e você fica à vontade para também me interromper se a resposta não for de acordo com a pergunta, mas eu acho que a gente vive o momento da internet de expansão que dá voz a muitas coisas que podem desnortear pessoas que não sabem o que é Umbanda e o que não é Umbanda. Porque hoje a internet dá espaço para todo tipo de informação. E aí as pessoas não sabem filtrar muito bem. Então, eu creio que com a expansão expansão da internet, abriu-se possibilidade de nós obtermos mais estudo, mais aprendizado, termos mais embasamento, só que, ao mesmo tempo, abre margem para coisas que antigamente ficavam restritas apenas a alguns lugares escondidos, ermos. Hoje a gente vai encontrar isso sendo latente na internet. Falando até sobre os Exus e Pombagiras, a gente vem fazendo um trabalho de décadas, não eu só, né? Todo mundo que vem da Umbanda, os nossos antecessores, todo mundo, né? Os nossos pais, a mãe de santo, avós de santo, todos eles vêm fazendo um esforço para ressignificar essa impressão que foi criada de maneira equivocada sobre Exu e Pombagira dentro do nosso contexto de fé. E aí você pega um outro lado que discute a ideia de que Exu pode o que ele quiser, e que Exu faz o mal, e Exu mata, e Exu se vinga, E tá tudo bem se acha isso, mas o problema é que não se tem embasamento para trazer esse... Eu creio que as pessoas que acabam buscando Umbanda, elas não sabem diferenciar aquele que está falando sobre uma ótica umbandista e aquele que está falando sobre uma ótica de outra tradição. As pessoas generalizam muito. Então, eu creio que pela falta de filtro na maior parte das pessoas, eu creio que as pessoas estão muito vulneráveis a absorver conteúdos que podem distorcer na cabeça delas o que de fato é. Porque eu me deparo todos os dias com questionamentos, com dúvidas que são assombrosas, assim, de pessoas se sentindo, trazendo coisas que elas nunca nem foram no terreiro de Umbanda e já estão ouvindo falar que o Exu e a Pombagira dela estão brigando um com o outro, e por isso que a vida dela está destruída. São coisas muito complexas que são inseridas na cabeça das pessoas que, ao invés de promover o crescimento da nossa religião
e nós ganharmos mais espaço, mais alcance, mais respeito, mais notoriedade, isso nos coloca em um lugar ainda inferior do que já estávamos, onde quem vai querer se adequar, se afinizar, quem vai levar um filho, um neto, num terreiro de Umbanda que dizem que o Exu mata uma pessoa se ele quiser, que a pombagira destrói os casamentos. Cara, quem vai levar a tua família neste lugar? Então, essa religião ela nunca vai ganhar a massa. E não é sobre a religião, é sobre a mensagem que os espíritos têm. A mensagem dos espíritos fica ofuscada, fica coberta por essa camada criada em cima desse imaginário. Essas coisas malignas, místicas em volta da religião, onde as pessoas criam em volta, sabe? A Umbanda é uma coisa simples. A Umbanda é um espírito que desencarnou de um tempo atrás, possivelmente um familiar e amigo de outros tempos, que nesse nosso reencarne, nesse século, escolhe nos acompanhar por motivos diversos, um deles possivelmente afinidade de amor, e a Umbanda é um veículo para que esse espírito se manifeste como um agente de transformação na nossa vida e na vida das pessoas que chegarem até nós. O resto a gente estrutura para fazer isso acontecer. A ritualística, a cor da vela, se tem imagem de santo católico ou não, se tem imagem do orixá brasileiro, orixá africano. O resto é a dinâmica do homem. A espiritualidade Umbanda vai além da dinâmica do homem. Então, eu creio que as pessoas se perdem muito em toda essa diversidade ritualística e religiosa que nós temos à disposição, se desconectando da verdadeira essência, que é sobre a entidade e a alma do próprio médium, que é o caminho, né? Posso só colocar aqui uma questão, porque vem a propósito do que está a dizer, porque hoje no Brasil um dos temas prementes é a descolonização, não é? E claro, quer de mentes, quer de práticas, e como uma ação de combate ao racismo, e isso afeta e colide diretamente com a Umbanda. Qual é a sua posição em relação a esta questão? Eu acho genuína, viu? Eu acho genuíno o movimento, né? De fato, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado para a gente não querer desconstruir o que nós somos também, porque nós somos fruto de tudo o que aconteceu neste lugar que nós moramos, que nós vivemos, que é o Brasil. A Umbanda é a expressão da história do Brasil, de alguma forma. Então, para eu tirar, por exemplo, às vezes o santo católico do meu altar... Exato, eu ia falar do sincretismo, não é? Porque acaba por estar relacionado também com essa parte do sincretismo, de haver aí alguma tentativa de separar um bocadinho totalmente as coisas. Isso acontece. Isso eu mesmo sou questionado às vezes. Né? E até branqueamento. Sou questionado às vezes sobre por que eu ainda tenho imagens de santos católicos no altar. Porque a minha imagem de Jesus é branca. Por causa, sei lá, esse tipo de coisa. Porque a imagem de Iemanjá, ela tem pele branca. A minha discussão dentro do terreiro não é sobre isso. Eu podia tirar todas as imagens. A essência que a Umbanda existe para mim é independente das imagens. É que as imagens se trata a história popular da Umbanda. A Umbanda é a construção da junção da religiosidade popular brasileira. Então, isso é a Umbanda e é o que nós expressamos no nosso altar. Aí eu penso o seguinte, às vezes as pessoas criam tantas coisas também, muito mais para debates, muito mais para discussões, sem que isso gere, de fato, uma resolução de um problema. Porque não basta eu tirar a imagem do santo católico do altar de Umbanda, colocar de orixás africanos e definir, agora, beleza, agora não estamos mais embranquecendo a Umbanda. Mas eu preciso tirar o Nosso Senhor do Bonfim da boca do baiano, eu preciso tirar o terço da mão do preto velho, eu preciso tirar, às vezes, a Nossa Senhora Aparecida dos boiadeiros, que tem muita afinidade, Santa Sara Cali dos ciganos. Então, assim, eu vou precisar redesfazer a Umbanda e refazer de novo. O que eu percebo é que existe um movimento de anulação da Umbanda. É uma tentativa de anulação da Umbanda, que é a descaracterização daquilo que nós fazemos hoje. Porque entende-se como um movimento embranquecedor de uma religião afro, e não é esse o movimento. Mas isso também é uma minoria que um dia chegou já para mim. Mas, de fato, é uma discussão em pauta no Brasil. Então, as pessoas hoje têm falado sobre isso. Eu acho que cada um pode seguir aquilo que faz sentido para si, tendo orixás africanos no altar, ou tendo santos católicos representando esses orixás, e tá tudo bem, desde que isso esteja levando aquela pessoa para o seu processo evolutivo.
Não importa se eu rezo para Jesus ou para Oxalá ou para os dois. O que importa é o que isso faz comigo e na minha vida. Essa sempre é a minha pergunta, né? O que isso tem promovido na tua vida? O que de bom você ganha com isso? Essa sempre é a minha pergunta. Mary, deixa-me só fazer mais Sim, um portanto, corte. podíamos dizer que Desculpa, Fernanda, ter interrompido. Continua. cortaste-me o pedal, pá. Opa. Pronto, eu ia só dizer se considera que esse tema da descolonização e do branqueamento da Umbanda, se de alguma forma é também uma expressão do preconceito religioso, de um preconceito de uma sociedade mais digamos, conservadora. Qual é a sua posição relativamente a esse ponto? Ainda há muito preconceito, que é um país tão espiritualizado. Eu creio que se dá muito, acho que a força, estão medindo um pouco de força, né, natural, porque existe um lado que foi oprimido e que ainda é hoje. Isso é um fato, nós vivemos um racismo estrutural no nosso país, isso é uma realidade. Mas não é tirando a imagem do santo católico do altar que você vai resolver isso. Existe algo estrutural muito mais profundo no nosso país, que envolve desde a base educacional até os dias de hoje, dentro de casa, educação com os pais, com os filhos, né? Envolve muita coisa no nosso país. Então, eu creio que também, até por um movimento conservador demais, de extrema-direita, que houve no país, um movimento, eu acho que isso rebelou um outro lado dos umbandistas, dizendo, nós não podemos compactuar com nada do branco. E, ao mesmo tempo, a figura de Cristo se tornou um opressor, a figura de São Jorge se tornou opressora, a figura de Santa Bárbara se tornou uma opressora, e o que nunca foi. Quem oprimiu o homem preto, quem oprimiu o africano, quem humilhou o europeu também, que foi o cigano, quem humilhou os ciganos, né? Os andarilhos, os povos nômades, quem humilhou e violentou os indígenas no Brasil foi o homem, não foi o santo. O homem que foi o porta-voz, né, daquele momento, era o representante daquela doutrina, mas não tem nada a ver com a espiritualidade. Então, eu creio que o problema é muito maior do que as imagens de santos católicos presentes no altar de Umbanda. E se retirar essas imagens não vai resolver o problema. É uma maneira de tentar apagar o fogo, sabe, com um copo de água. Porque o problema é muito maior, ele é social, enraizado e que vai levar, possivelmente, gerações para se transformar, porque a nossa sociedade está no processo, já melhorou muito. E começa pela educação, se calhar, não é? Nas escolas, as tradições, o estudo. É na base. É na base. São os pais que também aprendem a educar seus filhos a respeitarem as diferenças religiosas. São os pastores evangélicos que aprendem também a não falarem mal dos terreiros de Umbanda dentro dos seus discursos de fé. É nesse lugar que a gente vai conseguir combater o preconceito, o racismo religioso. Não é necessariamente tirando ou desconstruindo a Umbanda, anulando as etapas, as fases, porque nós tivemos muitas fases. A Umbanda teve muitas etapas nos últimos anos, principalmente nos últimos 100 anos. Essa discussão do Zélio, sobre o fenômeno Zélio de Moraes, é ou não é, valida ou desvalida. Zélio foi um fenômeno importante para a Umbanda, sendo ele o precursor ou não, ele foi um fenômeno que ascensionou a religião, deu voz aos oprimidos, deu espaço para esses espíritos se manifestarem, sob a estrutura que para ele era possível naquele momento, uma estrutura mais espírita, mais católica, porque senão não sobreviveria. Zélio quase é anulado na Era Vargas, né? Então a Umbanda quase foi anulada na Era Vargas, e talvez não restaria nada, nem de Umbanda, nem de Macumba, nem de Cabula, nem de Quimbanda, se naquela época Zélio não tivesse resistido ao processo. Então eu creio que tudo que aconteceu graças aos fenômenos. Zélio de Moraes, depois Tata Tancredo, Benjamin Figueiredo e tantas outras figuras de grande importância, né, que comunicaram a Umbanda para o seu público. Então a gente vive um fenômeno de conscientização. O umbandista precisa ter consciência. Não é só essas discussões infundáveis que mais nos separam do que nos unem, só nos atrapalha, né? Porque ao invés de nos aproximar de uma causa maior, que é o nosso caminho de fé, um propósito da nossa espiritualidade vai nos colocando como inimigos,
Se você tem imagem branco no seu altar, você não pode ser meu amigo. Mas espera aí, eu já fiz alguma coisa ruim para você? Meu caráter é duvidoso? Eu já tive alguma situação ruim com você, alguma convivência, enfim, não. Então por quê? Só por causa da imagem do santo? Então, hoje o ser humano está um pouco radical, inclusive, nesse aspecto. Tá? Eu acho que a solução para o que nós vivemos no Brasil e no mundo é muito maior do que a imagem do santo católico, tá? É muito maior. E a gente olha para a Quimbanda sob uma ótica mais tradicional, mais antiga, a gente está falando de uma ramificação de uma tradição africana, Sim. uma tradição banto, que traz uma herança de ancestralidade muito forte. Hoje, o termo Quimbanda se tornou rótulo de pessoas que fazem o que quiserem com Exu e Pombagira. Então é Quimbanda X, Quimbanda Y, Quimbanda Z, Quimbanda W, onde justifica a pessoa, por exemplo, falar, não, mas na minha Quimbanda Exu faz o bem e faz o mal. Na sua Umbanda eles podem não fazer, mas na minha Quimbanda... Então as pessoas deram outros nomes para manter a narrativa de que Exu ainda assim serve os interesses do homem a qualquer preço. Então, hoje vivemos na atualidade a liberdade de criar o que quiserem. Cada um cria o que quiser na internet. E hoje as vertentes de tradições diversas, demoníacas, hoje existem, né, tradições de quimbandas que misturam Exus com demônios da Goécia e outras faces aí de uma espiritualidade que não tem nada a ver com Exu entidade, com Exu orixá. E aí a gente vai encontrando uma mistura tão absurda, criando convicções de uma realidade que a gente tem buscado desconstruir há mais de década, né? Então E depois, infelizmente, colocam tudo no mesmo saco, não é? E por isso Exato. tão importante esse trabalho de divulgação nas redes que o pai faz e outros. Totalmente. Para que não haja essa associação. Porque há um desserviço sendo feito, né, por outro lado. Então... Força, Nanda, desculpa. Eu ia perguntar qual era a situação mais marcante que vivenciou enquanto dirigente. Na continuação da conversa que estamos a ter, não é? Se já teve alguma... Como dirigente, eu vou entender, talvez, como acolhendo alguém, né? Mas como dirigente, eu vi isso acontecer dentro do meu terreiro. É nessa posição que eu vou contar também. Mas eu acima de qualquer experiência que eu vivi muitas experiências pessoais. Eu tive curas na minha vida, eu tive curas na minha família, eu tive salvações mesmo, assim, sabe? Com a espiritualidade. Mas o que eu mais vejo e o que mais me toca profundamente é o resgate de famílias, assim. Então eu vejo a Umbanda proporcionar o resgate de famílias desestruturadas, de pessoas que se veem desconectadas às pessoas que ama. E a Umbanda aproxima, a Umbanda reaproxima, a Umbanda reconecta. Eu tenho visto com uma frequência absurda. A nossa casa tem uma narrativa bem jovial também. Os meninos da minha curimba lá, dos atabaques, eles são muito jovens, né? Então atrai uma juventude também. Então, as pessoas que vêm na Umbanda, que já têm família, são pais, mães, avós, trazem os seus netos e filhos por conta de todo um estímulo que a casa proporciona, e essa junção tem sido extraordinária, porque é onde a gente tem visto famílias se reestruturarem, crianças presas na depressão. Hoje a gente vê jovens presos na depressão num grau absurdo, é assustador. Eu tive a oportunidade de estudar psicologia, então é um tema que eu levo para dentro do terreiro de Umbanda. O comportamento humano, a mente humana, a saúde mental. E a gente nota o jovem desnorteado com esse bombardeio de informações, de cobranças, de expectativas, e aí gera um vazio absoluto que nem os seus pais sabem lidar, que nem nós, de gerações anteriores, muitas vezes sabemos administrar. Então, o terreiro de Umbanda, eu tenho visto isso com muita frequência, ele tem sido também berço de muitos jovens que estão ingressando no seu caminho de fé. Nós verificamos isso na nossa casa. Muitos jovens que têm aparecido e realmente porque procuram um sentido para a vida, porque sentem um vazio, porque cada vez mais temos tido pessoas dessa faixa, cada vez mais jovens, não é? Crianças que nascem lá,
Sim, crianças que crianças que nasceram lá, nascem mas, lá e que continuam sempre e não abandonam. sim, mas a nível de Sim. consulentes, há uma grande camada jovem agora. E que falam disso, Sim. exatamente, à procura de um sentido de vida, à procura de por questões de saúde mental, porque se sentem perdidos, por questões de ansiedade, porque agora as escolas também não lhes dão respostas, e sim, procuram muito. Nós notamos isso numa crescente absurda nos últimos, principalmente, eu acho que os últimos 5 anos na nossa instituição, e eu tenho promovido isso um pouco mais, assim, de maneira mais intencional também, porque eu reconheço que muitas vezes é tudo que aquela mãe gostaria, de ter um marido para aquela que é casada, sei lá, ter o companheiro ou companheira do lado com os filhos, com os netos. É tudo que ela gostaria era de poder sair de casa num final de semana e ir para a gira ver os filhos recebendo um passe ou as crianças dançando ali junto com as entidades, sei lá. Então, eu percebo que muitos problemas são curados simplesmente quando a família se une. Simplesmente quando o nosso círculo de apoio está junto de nós. Né? E a Umbanda é muito frequentada por mulheres, né? Então, 70% do público é feminino. E muitas dessas mulheres casadas buscam na Umbanda a restauração dos seus casamentos, o salvamento dos seus filhos, um sentido para suas próprias vidas. Mãe solo, por exemplo, que eu preciso de um colo. Eu aprendi a tomar conta da minha vida, aprendi a me virar sozinha com tudo, recomecei muitas vezes na minha vida, mas eu preciso repousar. Chega uma hora que eu preciso repousar. E a Umbanda dá este lugar de repouso para essa mulher, para este homem que passou a vida se sacrificando. Então, eu vejo a Umbanda como um lugar de repouso mesmo de alma, assim, é um lugar para a gente reabastecer a nossa energia. Por isso que eu prezo tanto para a experiência do médium, quando ele vai para o terreiro, ser boa, porque não é só a prática pela prática. Eu tenho que ir para o terreiro lembrando que eu estou ali me reabastecendo, me nutrindo, para que eu volte para a minha vida, a vida real, mais capaz de lidar com tudo aquilo, de administrar tudo aquilo, mais encorajado, mais motivado. Então, por esses e outros fatores, né, que eu acho que a Umbanda poderia ser um canal de cura para muita gente que ainda não conhece ela. É por isso que eu insisto mesmo em propagar a Umbanda para fora da bolha, porque eu acho que a Umbanda pode ser ponte de cura para muita gente. Eu tenho visto isso, de fato, na prática. Pronto, eu agora só ia a terminar aqui a nossa lista de questões, mas gostava de lhe perguntar quais são os maiores desafios que a sua instituição enfrenta ou que ela enfrenta enquanto dirigente dessa casa. Quais são os maiores desafios? Eu, enquanto dirigente, o maior desafio que eu enfrento é o assédio espiritual. Sem dúvida, eu tenho um assédio espiritual muito forte. Eu acho que todo dirigente tem. O orai e vigiai, né, dentro de uma ótica umbandista, caberia para um médium, cabe muito bem, mas para um dirigente 1 milhão de vezes mais. Porque o dirigente ele é o ponto central de ancoragem, de sustentação do terreiro. Se ele não está bem, o terreiro não anda bem. Então, quer dizer, o assédio em cima daquele indivíduo é muito grande, que pode ser só por ordem do invisível ou vir por meio de pessoas. Então, o maior desafio que nós temos dentro do Casa de Lei é manter a ordem. É uma casa de Ogum. Então, é um princípio dentro da casa, é manter a ordem. A gente tem muitas regras, a gente tem um estatuto de 20 páginas, a gente tem um manual de normas obrigatório do médium assinar, sabendo que ir contra aquilo o tira da comunidade. A gente vem buscando, ao longo de todos os anos, aprimorando toda a nossa dinâmica para minimizar por onde esse assédio espiritual entra. Porque isso existe profundamente. Existe, e essas entradas elas vão vir por pessoas que estão próximas a você. Que pode ser a corrente mediúnica, e aí, no caso de lei, não é diferente, você vai ter fofoquinhas, picuinhas, probleminhas que vão minando se você não sanar, se você não resolver. Fora questões burocráticas que envolvem legalização do nosso terreiro, alvará de funcionamento, denúncia da polícia. Esse tipo de coisa são os nossos desafios aqui. É a gestão de uma ordem para que uma espiritualidade negativa não entre por este lugar, né? É o tal do orar e vigiar, então a gente mantém a ordem lá dentro do que a gente consegue, e a parte burocrática que não envolve só a gente, né? Envolve uma questão legal, que dentro do Brasil, por exemplo, nós não temos nada a nosso favor. Então, os terreiros de Umbanda, a gente já está com
o nosso AVCB, né, pela segunda vez para vencer depois de 4 anos, e o alvará ainda não saiu. Tem igreja do lado do nosso terreiro que já tem o alvará 2 anos, sabe? Que tirou depois de nós e que já saiu antes de nós. Então, nós temos uma dificuldade no nosso contexto aqui em São Paulo, e no Brasil como um todo, no mundo talvez não seja diferente, mas envolvendo a religiosidade afro-brasileira. A gente tem uma bancada no governo favorável ao movimento cristão, e, naturalmente, se é favorável ao movimento cristão, eles automaticamente acabam sendo contra o que não é cristão. E aí isso oprime um pouco os terreiros, o avanço da nossa própria religião, tá? Tirando um pouco da nossa viabilidade de avançar, de progredir. Então, eu creio que esses são os desafios maiores que nós enfrentamos, né? E gestão do dia a dia, né, Fernando? Eu acho que a gestão do dia a dia que envolve a manutenção do terreiro, custos, operacional, estruturação, né? O nosso imóvel ele não é próprio, então a gente tem um imóvel alugado que tem um custo de R$500 mil por ano, né? O imóvel que nós estamos caminhando para um lugar de compra, né? Em algum momento, construção de um lugar específico, mas até este momento isso não é possível. Então nós temos todo um trabalho direcionado de venda de atividades, fornecimento de conteúdos para que possa monetizar isso e pagar o templo. Então nós temos um trabalho voltado à sustentação e ampliação do Casa de Lei. Então, são esses os desafios, Fernanda. A parte de lidar com os guias, sabe? Com a espiritualidade é a parte mais fácil. Eu falo isso para os dirigentes que eu preparo, para os sacerdotes que eu dou mentoria. Eu falo, gente, a parte mais deliciosa é a hora que você põe teu guia em terra, a hora que você vai perguntar para ele para onde eu vou. A parte difícil é a parte do ser humano, que envolve a burocracia humana, as relações, as convivências, os defeitos, as nossas sombras, as sombras do outro. Tudo isso ao mesmo tempo, né? Tudo isso são desafios. Desafios. Dentro de um terreiro de Umbanda, as pessoas estão reunidas para se curarem. Ninguém está ali já curado. Se tivesse curado, não precisaria estar ali dentro, né? De alguma forma. Se estamos ali é porque, de alguma maneira, há algo que nós precisamos beber, nos alimentar daquilo que a Umbanda tem a oferecer. Então, é sobre nós. E aí, já que estamos ali, vamos também dar para o outro, né? Então, a caridade é consequência, mas eu entro para receber, eu entro para me curar. Então, você vai ter dentro de um grupo muitas pessoas que estão nos seus processos e nem sempre esses processos são vistos. Aí a pessoa lá dentro, ela se rebela, ela surta, ela tem momentos de loucura, porque é normal. Lá fora, na vida, a gente tem. Né? Então, dentro do terreiro de Umbanda, a gente não vai ter porquê. Se a gente não cuida disso, dentro do terreiro de Umbanda, nós vamos ter também. Então, a gente tem um convite ali no terreiro para gerir as nossas emoções, para gerir os nossos desequilíbrios. Nem sempre nós somos educados para isso. Mas esse é o caminho, né? E o que me entristece, às vezes, muito, é que muita gente perde a sua oportunidade de se encontrar na Umbanda nesse momento de suas vidas, porque não entendem que a Umbanda está ali para ajudá-las nesse sentido. Que a Umbanda está ali para cutucar suas feridas, para mexer nas tuas dores. Porque você vai entrar num terreiro de Umbanda, o médium, quando ele ingressa num terreiro de Umbanda, ele entrou para ser aprimorado. E o aprimoramento, ele é material, isso vai caber a dinâmica do trabalho, as regras, enfim, doutrina, e espiritual, que é sobre o que os guias conduzem a vida desse filho de fé. Então, esse filho de fé vai passar por desafios internos dentro daquela corrente e na sua vida pessoal, que colocará em xeque a tua fé, que colocará em xeque as tuas competências, a tua autoconfiança. Em muitos momentos, o médium terá seus pontos de fragilidade. E é nesse momento que o médium precisa entender agora que pode ser que o meu teste de fé esteja acontecendo. Eu preciso ser forte, não desistir. Talvez eu precise descansar. Talvez eu precise repousar e não abrir mão do meu sonho, da minha fé, do meu caminho. Então, as pessoas, eu acho que esquecem que elas estão no terreiro, ou talvez não aprendem que estão no terreiro para isso, e por isso que acabam se perdendo muito nas fofoquinhas, na roupa do outro, no cabelo da outra, né? O que é menos importante, é a mesma história. Eu creio que são as pessoas que ainda estão presas na superficialidade, ainda achando que o preto velho se resume no chapéu de palha e o Exu se resume nas garras que estão na mão. Tem muito mais coisas por trás da atmosfera de Umbanda e o que ela quer nos proporcionar, até sobre nós mesmos, do que a gente talvez saiba, né?
Desculpa, eu falo muito, né? Eu falo muito. Não, Muito bem, Está pronto, então ótimo, já... Elma. Está Não. ótimo. Nós, está cortado, Nani. sim, porque estamos muito entretidas a ouvir. Ah, Que é? bom. Ok, eu vou... Já falou do projeto de criar um espaço próprio. Esse é o único projeto que tem neste momento em mente. Quais são os planos futuros relativamente à Umbanda? Há outros projetos? Como é por aí? Fernanda, o que nós estamos buscando agora é obedecer. A gente sempre obedece às fases da espiritualidade que nos conduz, né? Então, eu me mantive no terreiro, no Casa de Lei, no fundo da casa da minha mãe, até o dia que o Exu falou. Agora nós precisamos ir para a capital. Quando nós estávamos nesse primeiro espaço alugado, quando ele determinou que nós aumentássemos, nós demos um outro passo. E nós fomos fazendo isso, né, gradualmente. Nós estamos numa fase de reforma e reestruturação, inclusive aprimorei a nossa direção, a nossa gerência, né? Eu tenho uma administração hoje muito forte no Casa de Lei, porque a gente vem caminhando para um lugar de ascensão mesmo, a gente está buscando dar um salto de expansão da nossa religião. Eu estou buscando comunicar mais. Então, nós vamos entrar em um momento de expandir a nossa mensagem de fé. Então, vamos entrar a partir do segundo semestre desse ano em levar a mensagem mais para os 4 cantos, assim, de maneira mais profunda. Então, a nossa tendência é que a gente comece a flertar com a ideia de criar pequenos pontos de conexões e encontros no mundo, tá? Sob essa ótica, para plantar essa semente. Para plantar essa Já semente. começou hoje aqui. Pois é, eu estou me sentindo honrado, viu? Fiquei arrepiado, viu? Vou te falar uma coisa para vocês. Fiquei arrepiado quando me mandaram a informação e a gente ia ter esse bate-papo, porque eu tenho falado nos bastidores, só na intimidade as pessoas sabem, que Portugal vai ser o primeiro lugar que nós vamos pisar, né? Então, dentro dessa narrativa... Já tinha ouvido falar da Tupo. Pois é, já tinha ouvido falar, sim. Bom. Então, caminhando... Hoje falou com o pai Cláudio, já sabe. Portugal, Pois é, vamos ter essa oportunidade, vamos criar esse link, tá? Não quero desenvolver mais um pouco de qual seria essa ideia, vamos chamar de internacionalização, assim, de uma maneira assim, muito generalista. Sim. Luiz, eu vou te falar que eu ainda não tenho o plano concreto, porque a gente está desenhando ele, porque as ordens vêm da espiritualidade assim. Na hora que se sentirem prontos, dê mais um passo, porque a nossa causa é sobre mensagem. A nossa causa é sobre mensagem, né? É sobre iluminação de almas a partir do que a Umbanda pode oferecer. Eu reconheço, e todo terreiro pode proporcionar isso, não é o Casa de Lei. Isso daqui eu falo para todo dirigente que eu preparo. Eu falo, isso daqui não é o Casa de Lei, é sobre Umbanda. É sobre a Umbanda que a gente quer que as pessoas reconheçam e não essa distorção que existe aí fora. Então, a nossa causa se dá como uma expansão de mensagem. Então, a gente possivelmente ainda não sei como será estruturado isso. Eu vou deixar a espiritualidade fazer a parte deles e a gente fazer a nossa daqui, porque eu creio que a gente caminha para este lugar, tá? De expansão em todos os aspectos para criar esse ponto de comunicação, de narrativa, de uma Umbanda acessível, de inclusão, de respeito, de bom senso, mas também sem obrigatoriedades, uma Umbanda que fala sobre amor, que fala sobre livre-arbítrio. É essa ótica espiritual que nós vivenciamos aqui, que é uma semente, né, que a gente quer plantar em todos os cantos que a gente puder, e a gente vai caminhar para este lugar. De alguma maneira, isso já está acontecendo. Eu estou na Rádio Vibe Mundial também, tem um programa lá, então lá na rádio é muito comum. Não sei se vocês conhecem a Mundial aqui no Brasil. Não, a Rádio Mundial foi... Tem uns podcasts muito interessantes. Isso, a Rádio Mundial foi berço de... A Rádio Mundial é uma rádio FM em São Paulo, né? Que ela existe há mais de 30 anos e foi berço de Luiz Gasparetto, Zíbia Gasparetto. Aí a gente tem outras figuras que foram emblemáticas, né? Em outros segmentos. Robertina Chic também veio da Rádio Vibe Mundial. A mãe de Iná, que fez fama no Gugu, né? Enfim, esse tipo de personagens, como até a Márcia Sensitiva hoje também, que tem muita fama no Brasil. Enfim, entre outros.
Então, a gente tem lá dentro da rádio um movimento de muitas pessoas que estão sempre viajando o mundo. E lá eu conheci, inclusive, uma pessoa também que está à frente de um evento que acontece aí em Portugal. Eu não sei exatamente qual é, mas é uma feira mística que acontece, parece que em setembro, não sei ao certo, ouvi dizer. E eles estão confabulando a ideia de nós movimentarmos, a partir de setembro, uma ida para Portugal, para já participar dessa feira esotérica, espiritualista, eu não sei ao certo, e é a partir disso que eu começo a criar um movimento em Portugal. Então, a rádio também acaba eu tenho muitos amigos lá, muitos conhecidos na emissora, que me proporcionam esses contatos aí fora, né? Uma livraria aí de fora também, que a gente já entrou em contato também para distribuir os livros, enfim. Mas estamos ainda na fase, como o Luiz perguntou, fale mais sobre, a gente está na fase de estruturação, assim, né? De criar algo sólido, de fato, para a gente poder levar essa mensagem. Eu quero estar em muitos lugares possíveis para representar essa mensagem. Então, hoje também eu criei uma independência no Casa de Lei, com a nossa dirigência, para que eu possa estar, não precise estar em todas as atividades, para que eu possa estar em outras atividades, em outros locais do Brasil e do mundo, para a gente espalhar a mensagem. Então, o que nós queremos é isso, a gente quer plantar semente de uma Umbanda que faz o bem, que acolhe, que cuida, que zela pela nossa felicidade. É o que nós vamos fazer mais ativamente ainda nesse ano. E, portanto, a semente agora está lançada, certo? Entre a Casa de Lei e a Topo. Esta primeiríssima semente acabou de ser plantada, não é? Certeza absoluta, eu não tenho dúvida disso, eu não considerei um acaso. Tá? Eu achei tão maravilhoso isso, eu achei tão maravilhoso, que foi muito oportuno. Foi muito oportuno. Eu estava no Brasil falando eu estava no Brasil falando com a Monja Coen. Vocês conhecem a Monja? Aí. Sim, uma budista. É isso, a Monja, ela tem há pouco tempo a fazer um espetáculo com o Clóvis. Isso. A Monja tem programa lá na rádio também. Então, eu tenho um programa na rádio de segunda. Eu acabo o meu, a Monja está entrando no dela, né? Então, a Monja, eu falava com a Monja agora, recente, há uns 20 dias, mais ou menos. Eu acho que é um mês que eu falava, Monja, se ela já tinha ido para Portugal, tal, que eu estava falando que eu estava planejando a ida. Eu achei maravilhoso quando me chega a mensagem de vocês, porque a Monja falou, Alan, Portugal é um lugar que as pessoas são espiritualizadas, as pessoas gostam de buscar sentido, parece muito Brasil nesse aspecto de busca, de fé e não sei o que e tal. E aí eu achei maravilhoso, falei, Monja, então vai ser Portugal que eu vou em primeiro lugar, né? Batendo um papo assim meio informal de corredor de estúdio. E aí, nessa mesma semana, vocês mandam mensagem, eu achei maravilhoso demais. Eu acho que a espiritualidade é isso, ela cruza caminhos e que seja uma semente plantada de amizade, pelo menos, para a gente poder trocar figurinhas, né? Certo? Para explanar à vontade, que é se quer deixar alguma mensagem aos umbandistas portugueses. Nossa, olha, sinceramente, é tão lindo, a Umbanda é tão maravilhosa. Acho que a principal mensagem é tente racionalizar o mínimo possível e tente sentir o máximo possível. Umbanda é sobre sentir. A gente, quando entra no caminho de fé de Umbanda, pela complexidade que nós temos, especialmente na internet de informação, a gente fica achando que tudo precisa ser racionalizado, que tudo precisa ter uma explicação. E, de fato, as coisas muitas têm. Mas a minha sugestão é que, quando você estiver dentro do processo espiritual de Umbanda, sinta mais do que queira entender. O caminho de entendimento, ele precisa vir também, mas o sentir, ele é mais importante ainda. Eu acho maravilhoso que, antigamente, os terreiros não tinham explicações, e é uma linha tênue, né? Entre o que é bom e o ruim nesse aspecto, mas as pessoas não racionalizavam, então elas sentiam, era mais profundo, era mais genuíno, era mais verdadeiro. Hoje as pessoas se questionam muito. Hoje as pessoas, por racionalizarem, né, por pensarem, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é porque se comparam, porque todo mundo hoje fala sobre si, sobre a sua mediunidade, sobre a sua espiritualidade? As pessoas acabam não considerando a grandiosidade que elas são. Então, minha sugestão é: tenha paciência com o seu processo de sentir a espiritualidade. O sentir é a tecnologia da espiritualidade. Então, se eles tiverem que falar com a gente, o meio mais acessível que eu acho que se comunica entre os mundos é o sentir. Então, comece a sentir a sua espiritualidade falando com você. As respostas vêm.
mas sinta e não espere as coisas acontecerem na tua cabeça, no teu imaginário. Tá? É esse o caminho que eu indico para quem hoje vivencia a Umbanda em Portugal e, claro, leve essa mensagem aos 4 cantos. A Umbanda é isso, né? É levar a bandeira aos 4 cantos do mundo e todos nós somos a bandeira da Umbanda. Todos nós somos, não só o seu dirigente, não só as pessoas do seu terreiro. Se você é um frequentador, você é a bandeira. As pessoas à sua volta que podem ouvir da sua boca como a Umbanda fez bem a você, elas têm que ouvir. A Umbanda tem que ser um lugar de testemunhos também, de relatos, de depoimentos, de curas, de coisas maravilhosas. Às vezes eu falo algumas coisas na particularidade para algumas pessoas, coisas que eu tive de curas e mudanças na minha vida, e as pessoas se impressionam. Eu falo, gente, mas 70% do umbandista viveu isso. 70% do bandista tem história de cura para contar, história de livramento, história de ressignificação, saiu de uma situação né, veio de uma situação e se livrou dela a partir do que a Umbanda ofereceu. Então a Umbanda tem que ser um lugar onde a gente fale dela nos aspectos das coisas boas. Então a Umbanda promove muitas coisas na nossa vida e a gente precisa evidenciar isso, eu acho que para a sociedade também. Mostrar que a Umbanda faz o bem e esse é o foco dela. É isso que eu incentivo. Eu gostei da frase que há bocado falou, até é uma frase gira para se pôr na capa do jornal. O sentir é tecnologia da espiritualidade. O sentir é a Muito tecnologia da espiritualidade. Muito interessante essa frase. Vocês que também frequentam a Umbanda, né? A gente vai de frente com uma entidade às vezes, e aí você tem uma complexidade do seu problema para trazer para o dia. Você tem uma complexidade do problema para trazer para a entidade. E aí, esse problema que você traz, que é todo difícil, envolveu a sua vida em muitas áreas, o guia às vezes fala para você, filho, sabe o que acontece? É que você ouve todo mundo, mas não ouve o teu coração. Né? E o coração é o local do sentir, né? O coração é o receptor desse sentir. Então, é neste lugar que a gente precisa colocar nossa atenção e energia, aprender a sentir mais. Então, a Umbanda é esse lugar que proporciona essa tecnologia se manifestar, né? O sentir. E penso também que vocês que estão aí em Portugal também não estão alocados neste lugar, junto à espiritualidade de vocês à toa. Esse é um pensamento individual meu. Eu acho que a gente está onde a gente tem que estar, porque nós somos porta-vozes da nossa espiritualidade. Então, todo mundo é no seu local de existência. Então, onde vocês estão, de alguma forma, tem alguma causa muito forte aí, de resgate, tem um quê de ancestralidade, essa cura, onde tudo começou em Portugal, né? De alguma forma, todo fenômeno, de alguma maneira, parte daí. Então, a gente tem uma ancestralidade também mal resolvida para ressignificar. Isso é sistêmico também no universo. E eu acho que a Umbanda é muito sábia nesse sentido. Ela faz com que o oprimido e o opressor se unam novamente, se conversem e encontrem Deus de novo, né? Eu acho que esse é o caminho. A Umbanda possibilita tudo isso se manifestar. Então, parabéns também pelo trabalho de vocês. Eu fiquei muito feliz, viu, de estar aqui com vocês. A energia de vocês é uma delícia. E quero outras oportunidades. Estou trazendo um novo material sobre sacerdócio também, que eu já tive o Segredo do Sacerdócio lançado em 2016, eu acho. E aí a gente está refazendo esse material agora, ampliando esse material também. O livro também, Formação Doutrinária. Vai reeditar esse livro, é isso? Vai reeditar. Segredo do Sacerdócio vai reeditar. Uhum. Então, estou trabalhando em algumas obras em paralelo, né? Porque a psicografia não envolve muito meu tempo, envolve quando o telefone toca, né? O Chico Xavier dizia isso. O telefone toca de lá para cá. Então, eu sou muito condicionado a quando a espiritualidade fala, agora nós vamos dedicar tempo nisso. Então, em paralelo, eu venho escrevendo os de doutrina que cabem a mim, né? Então, estou trabalhando em cima do Segredo do Sacerdócio e o do Formação Doutrinária Umbandista, que também é um livro de doutrina, de fundamentos, de embasamento teológico, né? E o tal do Pai Joaquim, a psicografia. Pois esse livro do Pai Joaquim vai ser um dos mais extraordinários da minha vida, assim, eu não estou com nenhuma pressa para isso sair, apesar de estar querendo que isso saia logo, porque eu às vezes conto para as pessoas... Pode abrir assim um bocadinho o véu sobre... Vou te contar para você, basicamente, o Pai Joaquim me leva para um lugar, né, dentro da experiência deste livro, ele me leva para um lugar onde é, teoricamente, a sua morada. É uma casa
na entrada de uma floresta, topo de uma colina. Então, o livro vai se desenvolvendo, eu visitando esta casa, por acaso, e sou recebido pelo pai Joaquim. E nós passamos ali o dia inteiro conversando. Ele me mostrando coisas da própria mata, da floresta que estava atrás da casa. Então, existe um contexto mágico de forças encantadas, de olhar para a vida. Nossa, tem tanta coisa grandiosa nesse livro, assim, tem tanta coisa, me arrepio de lembrar, porque é um livro que tem me Quantas páginas tocado. já escreveu? Eu escrevi 100 páginas e eu digo para você que a gente talvez esteja em um terço desse livro, né? Porque a história nem chegou no meio do caminho, né? Eu estou descobrindo o processo a cada vez que eu sento para trabalhar com o pai Joaquim. Aquilo vai se revelando para mim, né? Então tem sido uma experiência extraordinária. E eu acho que esse livro entrou num momento muito certo na minha vida também, porque hoje eu consegui condicionar a minha vida para ter essa disponibilidade, para conseguir de fato... é o primeiro livro psicográfico? Já tinha feito... Desta forma, é o primeiro livro. Eu sempre escrevi conteúdos e dentro dos meus livros terão conteúdos que foram psicografados. Mas um livro inteiro psicografado, esse foi o primeiro. Esse tem sido o primeiro, de fato. Tem sido o primeiro. Tem sido uma experiência extraordinária, porque, olha, eu conheço os meus guias, eu convivo com eles há mais de 20 anos, né? Conviver como médium, trabalhando no terreiro. Mas eu sempre descubro algo novo, assim. Eu sempre aprendo algo novo. Eu estou encantado como um médium iniciante com as coisas que o pai Joaquim tem mostrado para mim sobre ele. Ele enquanto entidade, ele enquanto ser humano também, que um dia viveu na Terra. Tem tanta coisa linda por trás dos nossos guias, por isso que eu prezo tanto por essa experiência vivida, sentida, dentro do terreiro de Umbanda, porque isso é impagável, é inexplicável. E eu tenho me deparado um pouco com novas informações sobre os meus próprios guias, com essa experiência de psicografia. Desculpa, as linhas de trabalho eu sei que já acabou a entrevista, são curiosidades minhas. As linhas de trabalho, vocês recebem boiadeiro, baiano, cigano, alguma linha assim do Oriente, sem ser ciganos? A gente trabalha principalmente, né? Hoje a gente trabalha com todas as linhas que são convencionais em um terreiro de Umbanda. E talvez as menos convencionais seria a Pajé, né? Que é uma linha de caboclos velhos, que é uma linhagem xamânica, que é uma linhagem também de muita ancestralidade dentro da Umbanda, mas nem todo lugar vai trabalhar. Então a gente também tem um trabalho com os pajés. Agora, a abrangência maior da linha do Oriente, como mestres ascensionados, como médicos espirituais, entre outros, só em casos específicos, sim. A gente tem cirurgias espirituais, a gente tem trabalhos específicos que vêm espíritos de uma linhagem curandeira, que não é característica. Fazem algum tipo de trabalho específico de cura? Isso, trabalho específico de cura, desde uma cirurgia espiritual até retirada de energias, implantes, objetos, coisas que possam estar, de alguma maneira, influenciando a vida do indivíduo, mas a característica principal, né, do nosso terreiro é a manifestação dos espíritos sob a ótica de Umbanda mesmo. Então, a gente coloca energia nessa manifestação, né, nesse contexto de trabalho, com os atabaques tocando, as giras convencionais, é onde a gente gosta de trabalhar a atmosfera do trabalho ali, né? E nas linhas de trabalho há linhas que têm mais assistência do que outras? Sente isso? Vê isso? Sinto. Sinto que Exu e Pombagira, né? Inquestionavelmente, as pessoas amam Exu e Pombagira. Se sentem muito conectadas, se sentem muito afinizadas. Então, tem um movimento maior, sim, vindo deles, quando vem Exu e Pombagira. Mas a gente tem incentivado também, conscientizado o umbandista, que não é só sobre aquilo que a gente recebe naquela hora. Então, eu vou para o terreiro na gira de Exu e Pombagira, eu vou receber aquilo que eu já sei, eu vou ter uma conversa direta, objetiva, de igual para igual. Ali, o Exu vai falar a realidade, Exu vai falar sobre as coisas da vida, coisas mundanas, erros e acertos, vai trazer clareza, é alguém que conversa meio que de igual para igual com o consulente, né? Mas a gente tem nas outras linhas outras coisas que são despertadas e estimuladas em nós que nós não podemos negar, mesmo que eu adore Exu e Pombagira, estar diante de um marinheiro talvez seja essencial para a vida de alguém, estar diante de um herê seja profundamente transformador na vida de outros. Então nós estamos incentivando que um umbandista aprenda a navegar
por todas as energias, isso incentivando ele a estar no terreiro, mesmo que não seja naquela gira que ele quer para resolver aquele problema. Mas ele esteja para rezar, ele esteja para agradecer, ele esteja para comungar com outros irmãos de fé. A gente tem incentivado isso. E o sistema de atendimento, como é que funciona? As pessoas têm algum tipo de cartão quando chegam? Estamos a falar um bocadinho da parte burocrática ou administrativa, mas às vezes essa parte torna-se complicada de gerir com tantas pessoas. Isso, hoje eu tenho uma equipe muito bem, que eles entenderam bem o que eu preciso e a gente foi moldando a nossa dinâmica, mas basicamente as pessoas hoje recebem senha, né, quando chegam. Nosso trabalho ele acontece das 8 da noite à meia-noite, as senhas são entregues das 19 às 20 horas, então é 1 hora de entrega de senhas e a pessoa que vai pegar a senha, ela tem que durante aquela hora pegar a senha dela. Aí ela pode chegar mais cedo, ficar na fila até as 19 horas. É um bocadinho o que acontece conosco aqui. Pois é. É isso. E é o que a gente faz hoje, né? Enquanto giras. Aí outros trabalhos, por exemplo, se tem cirurgia espiritual, se tem a esteira do pajé, que é um ritual de cura do pajé que a gente faz na casa, onde o consulente fica deitado na esteira, forrado de folhas, um ambiente todo aromatizado, preparado para isso. Nesse ambiente a gente já tem uma triagem. Limita. Isso, a gente já tem uma triagem. Normalmente são pessoas que são encaminhadas pelas entidades, ou são pessoas que de alguma forma estão passando por algum tratamento específico que aquele trabalho pode agregar. Então, aí, nesse caso, a gente busca ter mais informação do consulente. Do contrário, a gente gosta que a coisa seja espontânea. Assim, a pessoa entra, é atendida e sai, assim, né? Como, assim, um terreiro como um lugar de acolhimento sem que queira saber quem você é, tá? Então, a gente tem essa coisa espontânea do terreiro de Umbanda mesmo, convencionalmente. Mas tudo é muito bem organizado, viu, Mari? A gente procura manter essa organização para o consulente também se sentir seguro no ambiente. Eu tenho uma preleção antes do trabalho, então uma preleção que varia de 20 minutos a 1 hora, depende, é tudo fluido, né? E aí é de acordo com a dinâmica do trabalho. E naquela preleção eu já preparo as pessoas, porque eu entendo que naquela abertura já está acontecendo o trabalho, eu já condiciono as pessoas, preparo o ambiente, preparo as pessoas para começarem a se conectar à espiritualidade antes mesmo de ela chegar de frente com o guia. Às vezes ela chega de frente com o guia, depois de uma preleção, depois de uma abertura de um trabalho intencional para as pessoas se sentirem energizadas, fortalecidas, protegidas. A pessoa chega de frente com o guia, às vezes ela nem tem mais o que pedir, assim, né? Isso acontece com muita frequência. A pessoa fala, já recebi o que eu precisava, vim só agradecer. Então tem muito disso. Então o nosso trabalho é meio que conduzido sob essa ótica. Enquanto a gente conscientiza, a gente também cuida espiritualmente, né? Então existe um trabalho de conscientização junto com uma parte ritualística muito forte. É um banda consciente, não é? É uma banda consciente, literalmente, Mari. Exatamente isso. Pronto, e acho que não vamos tomar mais do seu tempo, que é precioso. Prazer. Já foi muito bom esta conversa.